Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de tantos anos de trabalho e responsabilidades, a aposentadoria nem sempre traz aquela paz e liberdade que tanto sonhamos. É uma realidade dolorosa para muitos, em vez da tão esperada tranquilidade. Surge um novo tipo de cansaço, um fardo de expectativas alheias, ou até mesmo um arrependimento silencioso por aquilo que não foi vivido ou por decisões tomadas de forma ingênua. Parece que o tempo que era para ser só nosso acaba se esvaindo entre dedos, preenchido por coisas que não nos nutrem de verdade. Talvez você se veja sempre dizendo sim, quando o corpo e a alma pedem um não gentil. Essa sensação de não ter controle sobre a própria vida na aposentadoria, de se sentir puxado para 1000 direções. É mais comum do que se imagina e pode roubar a alegria dos seus melhores anos. Mas existe um segredo, uma forma de proteger seu santuário interior e garantir que esta fase da vida seja verdadeiramente sua. Livre de arrependimentos. Não se trata de ser egoísta no sentido ruim da palavra, mas de ser firmemente protetor da sua paz, do seu tempo, da sua energia. É sobre aprender a dizer não de um jeito que talvez pareça duro para os outros, mas que é um ato de amor próprio para você. Neste vídeo, vamos desvendar 7 atitudes cruéis, sim, cruéis, no bom sentido da palavra que você precisa adotar para blindar sua aposentadoria e viver sem remorsos. Prepare-se para uma virada de chave, porque o que você vai descobrir pode surpreender você e mudar a forma como você enxerga e vive esta fase tão preciosa da vida. Assista até o final, porque o último ponto é algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora, mas que é fundamental para a sua verdadeira felicidade e paz. Vamos começar com a primeira atitude cruel que você precisa adotar para proteger sua paz e evitar arrependimentos na aposentadoria. Seja absolutamente cruel com o seu tempo. Pense bem, você passou a vida inteira dedicando seu tempo a empregos, à família, aos filhos, aos netos, à comunidade. Agora que você finalmente tem a liberdade de dispor dele como quiser. O que acontece? Muitas vezes, esse tempo é rapidamente preenchido pelas expectativas dos outros, amigos que querem um favor constante, parentes que esperam que você esteja sempre disponível para resolver os problemas deles, vizinhos que pedem ajuda para tudo e mais um pouco, ou até mesmo convites para eventos e compromissos sociais que não lhe trazem alegria genuína, mas que você aceita por hábito ou por um senso de obrigação. É hora de ser brutalmente honesto consigo mesmo. Seu tempo é o seu ativo mais valioso na aposentadoria. É o seu ouro. E cada sim que você diz a algo que não ressoa com a sua alma, é um não que você diz a si mesmo. Aos seus sonhos, ao seu descanso, à sua própria felicidade. Seja cruel com o seu tempo. O que significa aprender a dizer não de forma educada, mas firme. Não precisa inventar desculpas elaboradas. Um simples agradeço o convite. Mas não poderei ir desta vez ou eu adoraria ajudar. Mas minha agenda já está comprometida, é mais do que suficiente. Lembre-se, você não deve explicações longas sobre como você usa o seu tempo. Seus anos de aposentadoria não são uma extensão de suas responsabilidades anteriores. Eles são uma chance de viver para você, de explorar hobbies esquecidos, de ler aquele livro que você nunca teve tempo, de viajar, de simplesmente contemplar a vida sem pressa. Eu conheço uma senhora, Dona Laura, que, ao se aposentar, sentiu-se sobrecarregada com pedidos de amigos para ajudá-los em diversas tarefas. Desde levar ao médico até resolver burocracias, ela sempre foi prestativa. E as pessoas se acostumaram com isso. No entanto, ela percebeu que estava exausta, sem tempo para suas aulas de pintura.
que tanto amava. Um dia, ela decidiu que precisava ser cruel. Começou a espaçar os favores, a sugerir outras soluções e, em alguns casos, a dizer não diretamente. Não foi fácil no início. Algumas pessoas ficaram chateadas. Mas Dona Laura manteve sua postura. E em pouco tempo, a paz e o tempo livre que ela tanto desejava começaram a aparecer. Ela aprendeu que proteger seu tempo era um ato de autorrespeito e não de egoísmo. Pense nos seus momentos de silêncio, aqueles em que você se sente verdadeiramente em paz. São eles que nutrem a sua alma. Não os sacrifique por uma obrigação social que você sente que não lhe pertence. Seja implacável ao proteger esses momentos. Use seu tempo para o que realmente importa para você, caminhadas na natureza. Passar tempo de qualidade com quem você ama de verdade. Aprender algo novo. Ou apenas relaxar e não fazer absolutamente nada. A liberdade de poder não fazer nada é um luxo que a aposentadoria oferece. E você precisa abraçá-la sem culpa. Muitas pessoas sentem uma pressão social para estar sempre ocupadas, como se a inatividade fosse um sinal de improdutividade. Mas na aposentadoria, a produtividade pode ser medida pela sua felicidade, pela sua paz interior, pelo seu bem-estar. Reivindique seu tempo como seu, e apenas seu, para preencher como você bem entender. E isso nos leva à segunda atitude cruel, que é igualmente vital, seja cruel com as suas finanças. Este é um tópico delicado, mas essencial. Você trabalhou duro por décadas para construir um patrimônio, para ter uma reserva que lhe garanta segurança e tranquilidade na aposentadoria. É o seu sustento, a sua liberdade. No entanto, é muito comum que, ao se aposentar, os pais se vejam na posição de banco para filhos adultos, netos ou até outros parentes, pedidos de empréstimos, expectativas de ajuda financeira constante, ou pressões para que você desfrute suas economias de uma forma que não se alinha com seus próprios planos. São situações que podem comprometer severamente sua segurança financeira. Lembre-se que seus filhos, por mais que os ame, são adultos e precisam aprender a gerenciar suas próprias vidas financeiras. Não é sua responsabilidade principal sustentar a vida adulta deles. Ser cruel aqui significa estabelecer limites claros e inegociáveis. Isso pode significar dizer não a um pedido de dinheiro que você sabe que não será devolvido, ou que comprometerá seu próprio futuro. Pode significar não abrir mão de suas economias para caprichos alheios. Pense no seu fundo de aposentadoria como um balão de ar. Se você ficar dando um pouco de ar para cada pessoa que pede, ele vai murchar e você não terá mais nada para si mesmo. É crucial que você proteja esse balão com todas as suas forças. O exemplo de seu João, um amigo aposentado. É muito claro, ele sempre foi generoso com os filhos, e eles se acostumaram a pedir ajuda financeira para tudo: a entrada de um apartamento, a reforma da casa, a dívida do cartão de crédito. Seu João, com o coração mole, cedia e via suas economias encolhendo perigosamente. Ele vivia com medo de não ter o suficiente para si mesmo no futuro. Foi preciso uma conversa franca com um consultor financeiro para ele entender a gravidade da situação. Ele, então, decidiu que precisava ser cruel por si mesmo e por sua esposa. Começou a recusar os pedidos, explicando que suas economias eram para a velhice deles e que eles não podiam arriscar o próprio futuro. No começo, houve ressentimento, sim, mas com o tempo, os filhos entenderam e começaram a ser mais responsáveis. Seu João recuperou sua paz de espírito e a segurança financeira. Não se sinta culpado por proteger o que é seu. Seu bem-estar financeiro é a base da sua tranquilidade na aposentadoria. Sem ela,
Você estará sempre ansioso e preocupado. E essa não é a vida que você merece. Você já fez a sua parte. Você já os criou. Já os apoiou. Agora é a sua vez de colher os frutos do seu trabalho. Defina um limite para o que você pode e quer dar. E seja firme. Não se deixe manipular por chantagem emocional ou por um senso de culpa. Sua aposentadoria não é um fundo de emergência para a família inteira. É o seu porto seguro. Proteger suas finanças é um dos atos mais importantes de autodefesa e autocuidado que você pode fazer nesta fase da vida. Continuando essa jornada de autopreservação e paz na aposentadoria. A terceira atitude cruel que você precisa abraçar é seja cruel com a sua energia. Pense na sua energia como uma bateria. Ela não é ilimitada. E à medida que envelhecemos, a capacidade de recarga pode demorar mais. Você já não tem a mesma disposição de quando tinha 20 ou 30 anos. E isso é absolutamente normal. No entanto, muitas pessoas na aposentadoria ainda se esforçam para manter o ritmo de antes, ou se permitem ser drenadas por situações e pessoas que consomem sua vitalidade. Seja cruel com sua energia, significa saber identificar o que e quem a drena, e ter a coragem de se afastar ou de limitar a exposição. Isso inclui desde longos eventos sociais que te deixam exausto, até vampiros de energia. Aquelas pessoas que vivem reclamando, que só falam de problemas, que nunca oferecem nada em troca, apenas pegam. Você não tem mais obrigação de ser o ombro amigo de todo mundo, o solucionador de problemas ou o animador da festa. Pense em como você se sente depois de passar um tempo com certas pessoas. Você se sente revigorado ou completamente esgotado? Se a resposta for a segunda opção, é um sinal claro de que você precisa ser cruel e limitar a interação. Não precisa cortar laços completamente, mas pode ser um não, hoje não posso conversar, estou um pouco cansado. Ou evitar o encontro por completo se for muito desgastante. Priorize pessoas e atividades que te deixam leve, feliz e energizado. Pode ser um bate-papo com um amigo que te faz rir, uma tarde lendo um bom livro, ou simplesmente ficar em silêncio e recarregar as suas baterias. Dona Rosa. Uma vizinha muito querida. Sempre teve o hábito de receber a família toda para o almoço de domingo. A casa ficava cheia, barulhenta. E Dona Rosa passava o sábado e parte do domingo cozinhando e limpando. No final do dia, ela estava exausta, sem ânimo para mais nada. Um dia, ela percebeu que o almoço, que deveria ser de alegria, estava se tornando um fardo. Ela decidiu ser cruel com sua energia. Conversou com os filhos e netos, explicando que adorava a companhia, mas que a partir de agora, o almoço seria quinzenal e que, em alguns domingos, a opção seria comer fora ou que todos trariam algo para compartilhar. Dividindo o trabalho. No início, houve resistência, mas Dona Rosa se manteve firme. Hoje, os almoços são mais leves, com menos pressão para ela, e a família se adapta. Ela recuperou sua energia e seu ânimo para desfrutar da sua aposentadoria. E a qualidade do tempo em família melhorou porque ela está mais presente e menos cansada. Ser cruel com a sua energia também significa ser vigilante com as atividades que você escolhe. Se você sabe que uma certa atividade te esgota física ou mentalmente, aprenda a dizer não a ela ou a limitar o tempo dedicado. Não se sinta pressionado a estar sempre ativo ou a preencher cada minuto do seu dia. O ócio criativo e o descanso são tão importantes quanto qualquer outra atividade. A aposentadoria é para recarregar as energias e viver com mais qualidade, não para esgotá-las ainda mais. Priorize o seu bem-estar, e sua energia será uma aliada poderosa na busca por uma vida sem arrependimentos
E isso nos leva à quarta atitude crucial. Seja cruel com as expectativas alheias. As expectativas. Elas podem ser um dos maiores ladrões da sua paz na aposentadoria. Muitas vezes, a sociedade, a família e até amigos têm uma ideia preconcebida do que um aposentado deve ser ou fazer. Agora que você está aposentado, pode cuidar dos netos todos os dias. Não é? Você pode participar de todas as reuniões do condomínio. Você está livre. Venha me ajudar com aquele projeto enorme. Essas expectativas, por mais bem-intencionadas que pareçam, podem se transformar em grilhões invisíveis que prendem você a uma vida que não é a sua. Ser cruel com as expectativas alheias significa libertar-se da necessidade de agradar a todos o tempo todo. Significa reconhecer que a sua felicidade e a sua paz vêm antes da validação ou da aprovação dos outros. Você viveu sua vida para os outros por muito tempo. Agora, a prioridade é você. Isso não é egoísmo, é autoproteção. Pense em quanta energia você gasta tentando se encaixar no molde que os outros criaram para você. Quanta alegria você perde ao fazer coisas que não quer, apenas para não decepcionar alguém. Seja honesto consigo mesmo. Se uma expectativa alheia pesa no seu coração, se te faz sentir diminuído ou esgotado, é hora de ser cruel e desapegar dela. Deixe que os outros tenham suas próprias ideias, mas não as internalize como suas. Seu Manuel, por exemplo, sempre foi o pilar da família, aposentado. Todos esperavam que ele continuasse sendo o resolvedor de problemas, o motorista para os compromissos dos filhos e netos, e o organizador de todos os eventos familiares. Ele sentia-se preso, sem tempo para ir à pesca, seu maior hobby. Ele amava a família, claro, mas a pressão era imensa. Ele decidiu, com o apoio da esposa, que precisava ser cruel com essas expectativas. Começou a delegar tarefas, a dizer que não estava disponível em certos dias e a incentivar os filhos a se organizarem sozinhos. No início, houve críticas. Você mudou, está egoísta. Mas seu Manuel se manteve firme. Ele explicou que precisava de tempo para si, que já havia feito sua parte e que amava a família, mas que agora era a hora de se cuidar. Hoje, a família se adaptou, e seu Manuel pode pescar e desfrutar da aposentadoria com mais liberdade, e sem a culpa de não estar cumprindo as expectativas alheias. A verdade é que as pessoas se ajustam, e se não se ajustarem, talvez a expectativa delas diga mais sobre a necessidade delas do que sobre o seu dever. Finalmente, a quinta atitude cruel, que trará imensa paz à sua vida, seja cruel com hábitos não saudáveis ao longo da vida. Acumulamos hábitos, alguns bons, outros nem tanto, e na aposentadoria, com mais tempo livre, alguns desses hábitos menos saudáveis podem se intensificar, ou até surgir. Pode ser o hábito de ficar horas em frente à televisão sem se movimentar, comer alimentos processados em excesso, dormir fora de hora, ou até mesmo um hábito mental, como remoer o passado ou se preocupar excessivamente com o futuro. Ser cruel, aqui, significa ter a disciplina e a coragem de quebrar esses padrões que não servem mais ao seu bem-estar físico e mental. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso e autocuidado. Pense nos hábitos que você sabe que não são bons para você. Aquela sobremesa extra depois do jantar todos os dias. O tempo excessivo nas redes sociais que te deixa mais ansioso do que conectado. Ou a falta de uma rotina de exercícios físicos. Quebrar um hábito é difícil. Exige disciplina e, sim, uma certa crueldade consigo mesmo, no sentido de não ceder à tentação ou à inércia. Mas os benefícios são imensos.
Substitua o tempo de tela por uma caminhada leve, o doce por uma fruta, a ruminação mental por uma atividade que estimule sua mente de forma positiva, como um jogo de tabuleiro, leitura ou um novo hobby. A aposentadoria é o momento ideal para reavaliar sua rotina e construir hábitos que realmente promovam sua saúde e felicidade. Comece pequeno, um passo de cada vez. A cada hábito não saudável que você mata com essa crueldade disciplinada, você abre espaço para mais energia, mais vitalidade, mais clareza mental e, consequentemente, mais paz. Esta é a sua chance de moldar a sua vida da forma que você deseja. Livre das amarras de velhos padrões que não servem mais. Continuando essa nossa conversa tão importante sobre proteger a sua paz na aposentadoria. A sexta atitude cruel que você precisa adotar é seja cruel com a desordem, tanto a material quanto a mental. Pense em como o acúmulo de coisas sem uso pode sufocar um ambiente, tirando o espaço e a leveza. Mesma coisa acontece com a mente acumular preocupações desnecessárias, ressentimentos antigos, ou a bagagem emocional de experiências passadas pode pesar mais do que qualquer item físico. Ser cruel com a desordem material significa desapegar, significa olhar para cada objeto na sua casa e se perguntar: isso me traz alegria ou tem uma utilidade real agora? Se a resposta for não, é hora de deixar ir roupas que não servem mais, objetos que só acumulam pó e que você guarda por quem sabe um dia, ou pilhas de papéis antigos que podem ser digitalizados ou descartados com segurança. Este processo de desapego pode ser libertador. Não se trata apenas de organizar. Trata-se de criar espaço para o novo, para a leveza, para a clareza. Você não precisa de tudo o que acumulou ao longo da vida. Lembre-se que muitas memórias não estão nos objetos, mas no seu coração. Desapegar do excesso de coisas pode reduzir o estresse, facilitar a limpeza e a organização da casa e te dar uma sensação de controle sobre seu próprio espaço. É um ato de crueldade contra o caos, um presente de paz para si mesmo. Dona Beatriz, por exemplo, guardava dezenas de caixas com objetos antigos dos filhos, fotos repetidas e presentes que nunca usou. A casa dela parecia menor do que era, e ela sentia um peso ao olhar para a bagunça, depois de conversar com as netas, que a incentivaram. Ela decidiu ser cruel com essa desordem, em vez de guardar tudo. Ela selecionou alguns itens realmente significativos, tirou fotos dos outros e doou ou descartou o restante. No começo, sentiu um aperto, mas logo veio uma sensação de alívio e leveza. A casa ficou mais arejada e ela se sentiu mais leve, como se tivesse tirado um peso de si. Essa crueldade contra a desordem não se limita ao físico. Ela se estende à sua mente. Seja cruel com pensamentos negativos, com o hábito de remoer erros passados ou de se preocupar excessivamente com um futuro que ainda não chegou. Assim como um armário cheio de tranqueiras. Uma mente cheia de pensamentos inúteis e desgastantes pode ser sufocante. Aprenda a identificar esses pensamentos e a liberá-los. Práticas como a meditação, a atenção plena, ou simplesmente passar um tempo em silêncio observando seus pensamentos, sem julgamento, podem ajudar. Quando um pensamento negativo surge, reconheça-o, mas decida não alimentá-lo. Não se torture com arrependimentos do passado. O que passou, passou. O que importa é o hoje e o que você pode fazer com ele. Não se aflija com o amanhã, que ainda não existe. Viva o agora. Esta crueldade com a desordem mental é uma forma poderosa de proteger sua serenidade. Finalmente, a sétima e última atitude cruel, que lhe trará uma paz indescritível, seja cruel
Com a sua autoexigência excessiva, ao longo da vida, fomos condicionados a buscar a perfeição, a ser sempre produtivos, a não cometer erros, a sermos fortes e incansáveis. Na aposentadoria, essa mentalidade pode se voltar contra você. Muitos aposentados se cobram por não estarem fazendo o suficiente, por não serem tão ativos quanto os outros, por tirarem um tempo para descansar ou para simplesmente não fazer nada. Essa autoexigência constante pode gerar culpa, ansiedade e impedir que você aproveite a liberdade que a aposentadoria oferece. Ser cruel com sua autoexigência significa permitir-se ser imperfeito, permitir-se descansar sem culpa, permitir-se simplesmente existir sem a pressão constante de ter que provar algo a si mesmo ou aos outros. Isso significa não se culpar por não ter feito tudo o que deveria ter feito no passado, ou por não estar aproveitando a aposentadoria da forma ideal que a sociedade prega. Não se compare com os outros. Sua jornada é única, e seu ritmo é o seu. Se você quer passar uma tarde lendo, faça. Se quer tirar um cochilo, tire. Se não quer participar de um evento, não participe. Liberte-se da tirania do eu deveria. Você não precisa ser o atleta perfeito, o avô ou avó sempre disponível, o viajante incansável. Você só precisa ser você, na sua versão mais autêntica e tranquila, o Sr. Pedro, um ex-executivo que sempre foi muito exigente consigo. Aposentou-se e sentia-se culpado por não estar produzindo algo relevante. Ele se forçava a fazer cursos, a iniciar projetos complexos, e acabava exausto e insatisfeito. Seu médico percebeu que ele estava sob muito estresse e o aconselhou a desacelerar. Foi então que o Sr. Pedro decidiu ser cruel com essa autoexigência. Ele começou a aceitar que tinha o direito de descansar, de ter dias de ócio, de fazer apenas o que lhe dava prazer. Ele parou de se comparar com amigos que faziam 1000 coisas e começou a apreciar os pequenos prazeres da vida, sem culpa. Essa atitude mudou a vida dele, trazendo uma serenidade que ele nunca havia experimentado antes. Permita-se errar. Permita-se mudar de ideia. Permita-se não ser perfeito. A aposentadoria é uma fase para abraçar a leveza, a gratidão e a aceitação. Seja gentil consigo mesmo e implacável com qualquer pensamento que tente roubar sua paz e sua alegria por não estar atendendo a um padrão irreal. A maior crueldade que você pode cometer contra si mesmo é não se permitir viver em paz. Então, para recapitular, mas sem repetir, lembre-se destas 7 áreas onde uma atitude firme pode ser o seu maior ato de amor próprio na aposentadoria. Primeiro, proteja seu tempo como o seu bem mais precioso, aprendendo a dizer não ao que não te serve. Em seguida, cuide das suas finanças com rigor, garantindo sua segurança sem ser o caixa eletrônico de ninguém. Depois, seja seletivo com sua energia, escolhendo pessoas e atividades que te nutrem e te deixam leve. Não se esqueça de libertar-se das expectativas alheias, vivendo a vida que faz sentido para você, e não para os outros. Tenha a coragem de quebrar hábitos não saudáveis, aqueles que drenam sua vitalidade física e mental. Limpe a desordem, tanto em sua casa quanto em sua mente, criando espaço para a clareza e a paz. E, por fim, seja gentil consigo mesmo, abandonando a autoexigência excessiva e permitindo-se viver sem culpas ou pressões desnecessárias. Pequenas mudanças nessas áreas podem, de fato, gerar um impacto gigantesco na sua saúde, na sua felicidade e, acima de tudo, na sua paz de espírito. Você trabalhou a vida inteira para chegar até aqui. Agora é o seu momento de colher os frutos, de viver com propósito e serenidade, livre de arrependimentos. Não deixe que nada,
Nem ninguém roube a sua aposentadoria de você. A vida é curta demais para viver em função dos outros ou para carregar pesos que não lhe pertencem. Esta é a sua chance de redesenhar sua vida, de fazer dela uma obra-prima de paz e alegria. Eu adoraria saber sua opinião sobre estas atitudes que chamamos de cruéis. Qual delas você acha que é a mais difícil de aplicar? Ou qual você já pratica e sente os benefícios? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este, feitos para você viver sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, viver sua melhor vida em todas as idades é mais do que um desejo. É uma escolha diária. Escolha a paz. Escolha a liberdade. Escolha você. Um abraço e até a próxima.